Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Hoje nós celebramos a festa de São Camilo de Leles. Ele é o celestial padroeiro dos enfermos, todos os doentes e dos que trabalham na área de saúde. O texto, um pequeno comentário da sua vida, do Missal dos Fiéis, diz: São Camilo de Leles fundou os Camilianos, congregação de clérigos regulares que se dedicavam ao serviço dos doentes, seguindo no trilho do Mestre que veio morrer pelos seus e que disse que não há maior amor do que aquele que perde a vida pelos que ama. Os religiosos de São Camilo fazem voto de cuidar de todas as doenças, mesmo com a vida. São Camilo recebeu de Deus a graça particular de assistir as almas na luta suprema da agonia. Ele morreu em Roma no dia 14 de julho de 1614, e Leão XIII declarou o padroeiro dos hospitais dos doentes e Pio XI protetor das irmãs hospitaleiras. São Camilo, ele era um jovem que nasceu de uma mãe já muito idosa naquele então. E a sua mãe tinha vergonha da gestação porque ela era tida como velha, tanto que a chamavam de a Isabel, porque como São João Batista nasce de uma senhora idosa, ela de repente ficou grávida. O esposo dessa senhora, ou seja, o pai de São Camilo, era um homem perdido. Ele perdeu tudo ao jogo, no jogo, vício do jogo. Ele era um soldado, então dedicava-se às armas, mas só que ele perdeu toda a honra e tudo que ele tinha no vício do jogo. Então a mãe velha cuida de uma gestação complicada, idosa, e São Camilo nasce quando toca o sino, numa normalidade das coisas, no momento da consagração, quando eleva-se a Sagrada Hóstia, então toca o sino da torre. Então, no momento da consagração, a mãe de São Camilo sente as contrações e dá a luz para o menino, né? Ela teve um sonho que via um menino vestido com vários outros meninos com uma cruz vermelha no peito. E ela pensou que o seu filho fosse algum perseguido pela Inquisição, algo assim, e assim que ela rezou muito, porque aquele sonho deixou preocupada durante toda a sua vida. São Camilo cresce no ambiente católico só por parte de sua mãe. Seu pai era, como qualquer outro daquele então, entre os mundanos, mas ia à missa e guardava uma fachada católica. Ele morre, depois São Camilo vai seguir os passos de seu pai. Ele vai imitar o seu pai em absolutamente tudo. Ser um frívolo, um mundano, não consta que tenha tido uma vida lasciva, assim, uma vida impura, impúdica, mas não se sabe. Provavelmente sim, tampouco quero denegrir a fama de São Camilo. Em todo caso, foi um rapaz muito complicado. Ele tinha um tio que era capuchinho, religioso franciscano. Então ele pensa que pode ter vocação depois que ele considera... Ele perdeu tudo no jogo. O que o seu pai não perdeu, ele perdeu, porque graças ao exemplo do seu pai, o filho se perde no jogo e perde São Camilo a única coisa que ficou da família, que era a espada do seu pai, também perdeu no jogo. Perdeu tudo. Quando ele está perdido, sem nada, órfão já de seus pais, ele vai buscar um parente capuchinho. E ele vai viver entre os franciscanos um tempo. E os religiosos, como ele já era velho, 30 e alguns anos, veem que ele não tem vocação religiosa.
Então ele vai ter um cuidado dos doentes do hospital daquele então, e que naquele então eram muito mal cuidados, mesmo que eram religiosos que cuidavam dos enfermos, mas só que não tinha mais a caridade para com os doentes. E como recompensa, como um sinal, de Deus Nosso Senhor, para que ele cuidasse dos enfermos, ele está sem nenhum bem terreno e aparece uma chaga no pé dele incurável. E graças a essa chaga, ele vai ter que ir muitas vezes ao hospital, e lá ele vai ver o estado deplorável que se encontravam os doentes, hein? Às vezes os vivos junto com mortos, todos jogados, que estavam agonizando, já tiravam do leito e jogavam porque iam morrer mesmo. Então ficava aquele aglomerado de corpos sujos, um nojo. Bom, e ele, quando foi cuidar da chaga do seu pé, viu o estado que se encontravam os doentes. Então ele começou por iniciativa própria, cuidar daqueles doentes com carinho, com cuidado, com caridade, e não tinha nenhuma remuneração, hein? Nada. E teve uma inspiração de Deus de fundar uma ordem que cuidasse daqueles doentes com caridade, coisa que estava extinta naquele então. Então ele vai para o seminário, ele consegue receber as ordens sacerdotais, já um homem de certa idade para aquele então, e se dedica a cuidar com todo cuidado, carinho e devoção dos doentes, como se o doente fosse o próprio Cristo. Por isso a imagem de São Camilo é representada com um doente que tem o rosto de Nosso Senhor, por causa do Sagrado Evangelho que diz: não estive enfermo e me visitastes. Então São Camilo via no doente a própria pessoa de Nosso Senhor. Ele se acostumou com aquele ambiente sujo, podre, cheiro de cadáveres e feridas, um nojo. Pois então, e ele tanto se acostumou que conta na sua vida que uma vez foi convidado a jantar na casa de uma família, como todo padre vai aos convites que eles fazem, e apresentaram uma toalha que era perfumada, e São Camilo ficou enjoado e quase, teve um embrulho no estômago, porque o perfume deixava ele enjoado, quando que o fedor o deixava como o mais agradável dos perfumes. E toda a vida ele andava chagado com aqueles pés, aquela ferida bem desagradável, exposto, fazia sofrer muitíssimo. E ele carregava os doentes nas próprias costas, cuidava deles, rezava a missa, confessava, limpava a ferida, e ele tinha todos os dias um tempo, que só Deus sabe como, de rezar o Santo Rosário todos os dias da sua vida. Não sabemos se ele dormia, mas ele conseguia fazer isso toda a vida. Muito piedoso, ele tinha muitas medalhas de santos, que ele não conseguia levar ao pescoço, porque carregando o doente, enroscando, não, mas andava no bolso e beijava todos os dias todas aquelas medalhas que ele carregava no bolso. E era um homem extremamente piedoso, e da sua temor a Deus, e do temor a Deus, a caridade para com o próximo. E é isso ele fez toda a sua vida. No fim da vida, ele já velho, estou abreviando a vida dele, ele funda os Camilianos, que aí se cumpre o sonho da sua mãe, que era aquele menino com a cruz vermelha, que estava com um bando de meninos com cruz vermelha no peito. Ou seja, a mãe dele havia tido um sonho que se realiza quando São Camilo funda os Camilianos, que tem como símbolo a cruz vermelha, que depois virou a cruz vermelha aí quando houveram guerras. Hoje eu acho que é um cristal, porque são inimigos da cruz de Cristo, não tiraram a cruz, colocaram uma estupidez, hein? Podem tirar a cruz de Cristo, a caridade já não existe mais, mas em todo caso, São Camilo quis que fosse a cruz vermelha, por quê? Porque a caridade vem do sacrifício, e a cruz vermelha, ou seja, a cruz impregnada do sangue de Nosso Senhor, que aí está a maior manifestação da caridade de Nosso Senhor para conosco. São Camilo morre e aquela chaga do seu pé desaparece. Assim que, graças àquela chaga, ele foi para o hospital, ele nunca foi curado dela, ele viu as chagas morais das almas, curou as almas de suas chagas, sofreu por Cristo, depois de ter servido aos jogos, e virou um santo fundador dos Camilianos, que leva o seu nome, e vai ser curado de sua chaga quando ele morre. Assim que foi um veículo que o levou até o hospital, e ele foi o grande restaurador das ordens hospitalares. Depois virá São João de Deus, outro santo hospitalar,
que vai seguir os mesmos passos, fazer a mesma coisa aproximadamente, mas com uma vida não com esse mundanismo, até uma conversão e dedicação aos doentes. Pois então, São Camilo era um homem mundano. Então, teve essa conversão e é o tema do sermão de vosso servidor para os senhores nesse dia. É a nossa conversão. Às vezes nós pensamos que quem tem que se converter é um muçulmano, deixar de ser tal para se fazer católico. Sim, é necessário, se ele quer se salvar é necessário. O judeu que tem que deixar de ser tal para se salvar, sim, se ele quer se salvar ele tem que se converter. Mas o católico, se ele quer se converter, se ele quer se salvar, nós também temos que nos converter. É verdade que diríamos, porém, padre, nós somos católicos, graças a Deus nós somos católicos, mas só que entre o católico que somos e o católico que deveríamos ser, há um abismo semelhante muito parecido entre o muçulmano e um católico. Porque o mau católico não se distancia muito de um pagão. E basta olharmos a nossa sociedade que vivemos, que mesmo sendo batizados, os brasileiros, em sua maioria, vivem como pior do que um pagão, porque é um estado de apostasia. E é muito mais grave do que o estado de paganidade, que nunca conheceram o Nosso Senhor e estão em estado deplorável, porém, ainda os pagãos mantêm alguma ordem natural. Agora, o apóstata se faz inimigo da lei sobrenatural. É hoje que nós vemos esse horror à fé católica, este horror aos colonizadores, este horror à pregação evangélica católica, horror à cruz de Cristo. Por quê? Porque são homens que estão com horror de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ontem o amavam e hoje o odeiam. Então há uma necessidade de conversão. O católico, nós que aqui estamos, uma necessidade. São Camilo andava nos seus vícios e andava nos seus jogos, mas só que o grande cavalo que o conduzia para este mundo e para o inferno era o orgulho, porque o seu pai era extremadamente orgulhoso e era um vício muito próprio dos homens militares, coisas dias atuais. E São Camilo herdou este vício do seu pai, do jogo, e também um homem extremadamente orgulhoso. Nós também andamos baixo um cavalo, sob um cavalo, e muitas vezes o cavalo que nós montamos é tão selvagem quanto nós que o montamos, que estamos montados sobre ele. E o que vemos nesta brutalidade? A ira. A ira está a serviço do orgulho, como a espada está a serviço dos que lutam. E assim, a alma extremamente orgulhosa, quando tocam as suas feridas, ela puxa a espada da ira para agredir aquele que tocou no seu orgulho ferido. Muitas vezes o pai de São Camilo fez isso, hein? E muitas vezes também, muito provavelmente Camilo fez também, e aí está a serviço a brutalidade daquele cavalo, um animal selvagem, que está sob outro animal selvagem. O cavalo que nós montamos é selvagem porque nós estamos montados sobre eles, e assim como outrora os índios podiam estar sobre animais selvagens e domá-los com a selvageria, um homem civilizado primeiro domestica os animais e depois os usam. Assim que com isso mostramos que estado o homem atual se encontra, a selvageria que outrora os jesuítas tiraram e hoje a apostasia faz ressuscitar com detrimento de toda a ordem católica. Junto a essa selvageria se acrescenta a falta de caridade. Então, orgulho, ira e falta de caridade. Aí nós perdemos os bons costumes, nós perdemos a caridade fraterna, que não é frescura, hein? De uma corte francesa, não é isso, mas é saber deixar de olhar o nosso umbigo, o nosso mundo, o nosso ego e olhar um pouco para o outro que está sofrendo. São Camilo, ele teve que estar chagado dos pés, ele teve que estar sem nada, perder os pais, perder a saúde, para ele perceber que ele não é o Deus que é servido com todas as riquezas e com todas as glórias e atenções deste mundo. Então, muitas vezes o bom Deus nos dá uma ferida nos pés, ou seja, onde for, até na alma, nos permite
alguma fraqueza moral, para que nós possamos sair de nós mesmos e enxergar algo mais, ou seja, a salvação da nossa alma, o fim último que não está dentro de nós, que está lá em cima, que se chama Deus, e trilhar o caminho da nossa salvação. Cortesia nos costumes e educação, isso daí também é fruto próprio da caridade. Então, o cavalo adestrado é necessário ser adestrado, e aquele homem que sobe sobre um cavalo adestrado é um homem educado, mas educado pela luz da razão, pela luz da fé verdadeira, e nele está a caridade. Não existe alma verdadeiramente católica se a caridade está ausente dessa alma. Aí é menos ira, acaba a brutalidade, e aí temos o homem segundo a reta razão, que é o homem virtuoso. Este é o São Camilo. Este é o São Camilo, que deixou de ser o Camilo libertino, talvez, mais mundano, que perdeu tudo no jogo, e passou a ser um homem que, humilhado por Deus, seguiu o caminho da cruz, com os pés chagados, mas a serviço da caridade com o próximo, e buscando o bem alheio, ele enriquece a sua própria alma, porque ele busca Deus Nosso Senhor e dá a Deus Nosso Senhor as almas. Para onde esse cavalo nos leva? O cavalo selvagem é o mesmo que estava São Camilo montado, nos leva para o inferno. Todos os vícios nos levam para o inferno. Nós nunca podemos falar, padre, fiquei irado porque era justo. Não, a ira como paixão, sim, é justa, está a serviço da justiça, mas a ira como um vício é um pecado. A gula é um pecado, a avareza é um pecado, a vaidade é um pecado, e todo pecado nos leva para o inferno. Falar, não, mas é pecado, não é mortal, mas vai trilhando o caminho do inferno, mas com falsas razões, falsos pretextos. Este cavalo do pecado está a serviço de Satanás, por ele foi adestrado e nos leva para o inferno. Arrasta de verdade. Para onde ele vai, o cavalo sem adestração? Ele vai para onde ele quer. E o homem sem educação também segue os seus critérios, os seus caprichos e suas paixões momentâneas, mas tudo isso leva para o inferno, porque um homem sem educação, um homem sem a luz da reta razão, ele vai viver o momento presente com a paixão, com as paixões, porque ele não tem um ideal, ele não tem um foco, ele não tem um norte. Então ele vai para lá, para lá, para lá, para lá, indo de um lado para o outro, ele vai cair no profundo do inferno. Agora, a pergunta é para onde nós queremos ir? Para onde nós queremos ir? Se nós queremos ir para o céu, aí é necessário o que Deus fez com São Camilo, derrubá-lo do seu cavalo. Mas como era um homem de robustez, ele não se quebra. Como São Paulo, que para converter Saulo, Deus tem que derrubá-lo. É Deus que derruba Saulo até então, e Saulo se levanta como cego. Por que cego? Porque estava cheio de orgulho. E Deus derruba e cega, e depois ele vai se enxergar e vai engatinhar, se levantar, ser batizado e trilhar o caminho da salvação como um gigante. Agora, se Deus faz isso conosco, se caímos do cavalo, nós nos quebramos. Por isso a paciência de Deus nos sofre o mal católico, porque se Deus nos derrubasse, estaríamos quebrados, totalmente destruídos. Então, queridos fiéis, se nós queremos nos converter, é necessário que nós desçamos do cavalo, porque se Deus nos derrubar, repito, Ele nos quebraria. E como Ele não quer a nossa destruição, Ele nos dá o tempo de descer desse cavalo e se converter o quanto antes. Como se converte o católico? O católico se converte, primeiro, deixando essa vida irracional e animalesca que se leva. E muitas vezes, por quê? Porque nós usamos como critério de religião ou de bom obrar o mundano. É como perguntar para um bandido o critério da justiça. O que ele vai nos ensinar? Nada de justo. Então nós queremos o critério de ser católico com o critério de um modernista. Vão ensinar o quê? Ser carismático, exaltado, ou ser o quê? Ser uma alma frívola que vai à missa, que reza alguma coisa, faz uma novena para Santo Expedito e vive como mundano, como inimigo de Deus.
Nós devemos, então, tirar esta irracionalidade de nossas buscas, que são realmente irracionais, e devemos nos medir à altura dos santos que nós temos, que muitas vezes nós veneramos e às vezes desacreditamos suas virtudes, fazendo parecer uma mitologia, mas não, o santo é uma coisa real. Existem ossos de santos, relíquias, provam que foram homens de carne e de osso. A carne se foi, de uns nem a carne se foi, estão incorruptos. Se buscarmos os ossos de Hércules, não vamos encontrar nada, hein? Mal as suas mitologias são conhecidas, mas se buscamos os ossos de um Santo Expedito, de um São Jorge, ou de uma Santa Bernadette, encontramos carne, inclusive sangue também, ou seja, foram homens que viveram, mulheres que viveram, logo a santidade não é uma lenda, é uma coisa real, realíssima. Então, em vez de buscarmos sermos católicos como os simples mortais desta terra, nós devemos buscar sermos como os santos do céu. Por quê? Porque eles chegaram. Os senhores não sabem se um de nós esperemos. Nós temos esperança de chegar ao reino dos céus, mas nós temos que focar o exemplar daqueles que conquistaram. Num combate, não se mede por derrotados o exercício bélico, mas sim pelos vitoriosos. E na fé católica, nós temos uma das coisas que nos diferencia dos demais, nós temos pessoas que chegaram no céu com certeza, e o nome deles são os nossos santos. E nós devemos, então, tirar este foco irracional de buscar exemplos nesta terra que são mesquinhos, que são pobres, que são tortos, e buscar exemplos acabados que Deus mesmo aprovou e glorificou, que são os nossos santos. E depois, nós devemos nos submeter a este exemplar que são os santos. Como hoje nós celebramos São Camilo, nós o imitamos talvez não tão bruscamente em todos os seus vícios, mas em alguma coisa sim, e cada um terá sua chaga no pé, ou seja, onde for, ou na alma, mas mesmo assim é possível se converter e é necessário se converter se queremos nos salvar. Se Camilo morresse como era antes de entrar no hospital, muito provavelmente não teria se salvado, mas ele vai com as suas chagas, busca a caridade, busca a Deus, serve a Deus e o próximo, e virou São Camilo de Leles. E para virar São Camilo, a santidade católica não é só este exercício filantrópico, porque não foi isso que ele fez, foi uma heroicidade de caridade. Era dia, era noite, sempre, sem remuneração, sem aplausos de ninguém, hein? Ele foi muito honrado, inclusive pelos papas, mas só que ele buscava fazer aquilo por Deus e pelo próximo. Essa é uma alma conversa. Busca só Deus, não busca nada e ninguém mais, porque Deus, como dizia Santa Teresa, basta. Só Deus basta. E a alma que busca a conversão, busca Deus, busca o essencial, e no essencial busca tudo. E quem é tudo o essencial? Deus, nosso Senhor. Então, logo se convencer a luz, se convencer e se deixar guiar pela luz da reta razão, então não ser irracional, buscando exemplos neste mundo de pessoas que não trilham o caminho da salvação, e depois ser coerente com esses exemplos. É outro problema. O católico imita alguma coisa dos santos. E os católicos mais fervorosos, mas com certo mesquinhez de alma, eles dizem, não, existem santos imitáveis e santos admiráveis. Não. Os santos, quando foram canonizados pela Santa Igreja, em tudo foram imitáveis. E é verdade que imitando uma Santa Teresa, não seremos outras Santas Teresas. Santa Teresa é única. E ao imitá-la, as senhoras serão outras santas, cada uma com o nome que lhe corresponde. Porque Deus não cria dois santos iguais, a variedade divina. E assim, talvez esteja um altar exposto por Deus no céu, esperando que alguém busque a santidade para ocupá-los. São Gregório diz que a redenção veio para ocupar os lugares que Lúcifer esvaziou. Então é necessário que sejamos santos para ocupar os lugares que esses anjos apóstatas deixaram vazios. Pois então, e como fazer isso? Imitando aqueles que conseguiram chegar àquele lugar. E depois, aderir à fé sem limitá-la ao ego. Nós colocamos outro problema católico, nós colocamos a religião a serviço do eu. Eu sinto, eu quero, agora eu faço, e a primeira pessoa rege todas as coisas no lugar de Deus.
E muitas vezes a prática religiosa é nada mais que uma vaidade, um auto-incensar-se a si próprio. É entrar na custódia, entrar no sacrário, estar no altar e ser adorado no lugar de Nosso Senhor. E por quê? Porque a vida religiosa sem virtudes faz ter vaidades para encher o vazio que as virtudes não permitem, que dá solidez à alma, e assim as almas vivem um catolicismo muito superficial, vaidoso e totalmente danino, porque não serve para a salvação eterna. Em definitiva, ser coerente com os exemplares que nós imitamos. Os santos se humilharam, hein? Os santos se humilharam ao máximo e nunca se sentiram tal e nunca tiveram a menor pretensão de ocupar o lugar de Deus, mas ser assim, olhando a eles, verem a Deus Nosso Senhor, sim. Por outro lado, santa generosidade de alma. Então, peçamos, queridos fiéis, essa graça. Por isso nós celebramos São Camilo e vamos pedir então a graça. Ele que foi batizado, católico, mal católico, e se tornou um grande católico. Então, peçamos a graça também da nossa conversão. E tem que ser agora. Por isso os senhores estão confessados, vão comungar o preciosíssimo corpo de Nosso Senhor, e tudo isso tem que ser para a nossa conversão. Eu tenho que ser melhor do que antes da minha confissão, eu tenho que ser melhor depois da comunhão do que antes de comungar, porque se nós não buscamos com esta santa emulação, santo desejo, a perfeição da nossa alma, nós nos envilecemos com as riquezas de Deus. Isso é um absurdo. Isso realmente uma proeza lamentável do pecador que anda brincando com Deus e com a religião, e é coisa que nós não estamos aqui para isso. Por isso, levemos então a sério a nossa conversão. E convertendo-nos, nós vamos converter os demais. Então, em vez de preocupar, não é egoísmo, é uma necessidade. Ninguém dá o que não tem. Então, da abundância de nossas almas, vivendo em coerência com a cruz de Cristo e o Santo Evangelho, isso conquista almas, como São Camilo conquistou um monte de camilianos. E assim as almas conversas de verdade atrairão mais almas para Deus, Nosso Senhor. Que São Camilo nos ajude, Maria Santíssima nos dê essa graça, que deve ser, é um grande desejo de Nossa Senhora, então ela nos conceda a graça de viver o Evangelho e em cada dia nos convertendo cada vez mais. Havia uma paróquia na França, com isso termino, Padre Emmanuel, em que ele tinha uma devoção a Maria Santíssima, Nossa Senhora da Santa Esperança, e ele fazia-se rezar todos os dias na sua paróquia a seguinte invocação: Nossa Senhora da Santa Esperança, convertei-nos. Então, certa ocasião, toda vez que eles rezavam por muitos anos essa invocação, essa paróquia se destacou no fervor, vida interior séria, todos paroquianos, às vezes superando a conventos, inclusive. Então, o padre foi celebrar e ouviu essa invocação, e lhe pareceu estranho. Como pode ser que peçam a Nossa Senhora que se convertam, já que somos católicos? Aí ele foi entender que é necessário que o católico se converta, porque, por princípio, nós não somos católicos à altura que deveríamos ser. Aí ele entendeu que é necessário invocar Maria Santíssima e pedir a nossa conversão. Fica a sugestão, pedindo a Maria Santíssima em cada oração que fizermos, a graça da nossa conversão. Este é o maior bem que podemos fazer à igreja, hein? E o maior bem que podemos fazer para o próximo é a nossa santificação pessoal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.